Olá, pessoal. Meu nome é Roberta Basile e estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre dor neuropática em equinos, entender toda essa fisiologia neurológica associada e também de que forma nós conseguimos identificar e tratar este problema que é tão comum nos nossos cavalos. O objetivo dessa apresentação é, então, entender inicialmente os mecanismos fisiopatológicos da dor neuropática, reconhecer os sinais clínicos específicos nos cavalos, aplicar métodos diagnósticos e terapêuticos baseados em evidências e integrar as terapias farmacológicas e não farmacológicas. Contexto clínico e o impacto. A dor neuropática em equinos é subestimada na maior parte das vezes. Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico atuando em todo o corpo e todas as estruturas, sejam elas músculo-esqueléticas ou viscerais nos cavalos. E, obviamente, afecções e síndromes que acometam essas regiões podem gerar e possuem potencial bastante evidente de gerar neuropatias. E, obviamente, essas neuropatias podem, consequentemente, se tornarem dor neuropática. Essa dor neuropática vai poder apresentar grande impacto no bem-estar desses animais, no desempenho e também na longevidade. Nós vamos entender de que forma esses mecanismos podem alterar, então, o bem-estar desses animais. Segundo a IASP de 2021, a dor pode ser classificada em 3 grandes blocos. Nós temos a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Veja, a dor nociceptiva é aquela dor proveniente das lesões teciduais normais, como tecido ósseo, tecido muscular, vísceras, fáscias e assim por diante. Ela é mediada especificamente por nociceptores e possui, então, o potencial de alertar o organismo de que aquela região do corpo foi lesionada. Ela possui como descritores, na sua maior parte das vezes, a dor aguda. Então, aquela dor em que existe um início súbito e geralmente ela é contínua. A dor neuropática, que é objeto do nosso estudo hoje, advém da lesão específica do tecido nervoso. Então, nós necessitamos ter lesão em tecido nervoso, em sistema nervoso, para que a dor neuropática aconteça. Ambas, tanto a dor nociceptiva quanto a dor neuropática, podem ser resultado de processos de trauma, de inflamações, de infecções, de rupturas, de neoplasias, de alterações químicas ou lesões químicas desses tecidos. Então, a origem dessas dores pode ser a mesma, por exemplo, a origem traumática. Porém, a lesão nos tecidos não nervosos é descrita como a dor nociceptiva e a lesão no tecido no sistema nervoso é descrita como a dor neuropática. E aí nós temos a dor nociplástica. A dor nociplástica, ela é uma dor de processamento central. Então, não necessariamente eu preciso ter uma lesão para que esse indivíduo tenha dor nociplástica. É possível ter a dor nociplástica, que é uma falha no processamento central, resultado de neuroplasticidade por processamento contínuo a longo tempo, né, de forma crônica da dor. Nós temos, então, vias de facilitação central
que ficam processando essa dor. E mesmo no caso da correção da lesão, ou até mesmo da amputação daquela região do corpo onde tinha a lesão previamente, a dor nociplástica pode se manter ativa. A gente consegue classificar a dor em dor aguda ou crônica. Veja, dor aguda é possível nos casos de dor nociceptiva e de dor neuropática. Então, dores abaixo de 2 meses, geralmente a gente classifica como dor aguda, e ela pode ser tanto nociceptiva quanto neuropática. A dor crônica é aquela dor que perdura além de 2 meses e por si só já se tornou lesão. Já se tornou lesão, não, já se tornou uma doença, tá? Então, a dor crônica, ela é classificada pela IASP por si só como uma doença, não mais como um sistema de alarme do organismo. E aí nós podemos ter dor crônica nociceptiva, neuropática e nociplástica. A dor pode ser de origem central ou periférica. Especificamente no caso da dor neuropática, a gente vai ver isso, né? Nós podemos ter a dor periférica, de origem periférica, ou a dor de origem central. E nós podemos ter dores combinadas, que na verdade é o que mais acontece. Na maior parte dos casos, nós temos uma combinação entre dor nociceptiva e neuropática, que se inicia como aguda, se não tratada corretamente, se torna crônica, e a depender da gravidade do impacto no organismo desse paciente, essa dor crônica, nociceptiva e neuropática pode evoluir para o terceiro tipo de dor, que é a nociplástica. Veja, quando a gente fala em tratar dor neuropática, nós temos que pensar nessa tríade. Apesar de ser proveniente da lesão do tecido nervoso, a primeira coisa a se chamar a atenção é que o tecido nervoso nós temos os neurônios e nós temos a neuróglia. Então, ambos fazem parte desse mecanismo de dor neuropática e precisam ser gerenciados, não somente os neurônios. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, o segundo aspecto bastante importante é o sistema imunológico, né? Quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente sabe que a barreira hematoencefálica impede a migração de células convencionais do sistema imune para lá, para dentro das regiões centrais, cerebrais, encefálicas, né? Porém, quando a gente fala especialmente de sistema nervoso central, aí muito mais impactante vai ser a ação do sistema imunológico sobre os efeitos dessa dor neuropática. Nós vamos entender. Vamos entender um pouquinho a respeito de aspectos importantes da compreensão da dor neuropática. Veja, nós temos então as fibras periféricas. Essas fibras periféricas, elas podem ser, no caso da dor neuropática, os próprios nociceptores, que são as fibras A, delta e C, mas podem também ser fibras do tipo A beta, que são receptores, né? São mecanoceptores, tá? Então, essas fibras periféricas, quando lesionadas, que são fibras aferentes, né? Que aferem até o sistema nervoso central, quando lesionadas, geram disparos ectópicos. Esses disparos ectópicos, ou seja, essa dissincronia de disparos, né? Ela gera um sinal alterado de transmissão. Então, é como se essas fibras começassem a disparar fora do ritmo. E a interpretação do sistema nervoso para essa alteração de sinal é o que a gente chama de dor neuropática periférica. Muito bem. Nós podemos ter
então, lesões nessas fibras periféricas. Nós podemos ter lesões no gânglio dorsal da medula, né? No corno dorsal, no gânglio do corno dorsal da medula espinhal, tá? E essas lesões no corno, no gânglio dorsal do corno, podem também gerar dor neuropática em função do aumento da excitabilidade, da alteração de expressões gênicas e também de disparos ectópicos. Nós podemos ter lesões diretamente na medula espinhal, que vão ser, então, impactadas pela presença de mediadores inflamatórios, pela ativação das células da glia, pelo aumento das sinapses e diminuição do tônus inibitório. Então, nós temos uma hiperativação dessas fibras. E nós podemos ter também lesões cerebrais. E nessas lesões cerebrais, nós temos, então, alteração dos disparos em função da resposta inflamatória, da ativação das células da glia, do remodelamento cortical, então, o que a gente começou a falar, né, sobre dor nociplástica, tá? Que seria essa neuroplasticidade central, aumento da facilitação das vias de facilitação descendentes e diminuição também dessas vias descendentes. Então, veja, né? Aqui nós conseguimos ter uma ideia geral dos mecanismos de dor neuropática periférica e dos mecanismos de dor neuropática central, mas a gente ainda vai esmiuçar um pouco mais. Vamos ver com relação aos mecanismos periféricos. Então, veja, a lesão neural gera ectopia elétrica. Como que isso acontece, né? Então, imaginando que nós temos fibras terminais periféricas, essas fibras terminais, ao serem lesionadas, então aqui mostrando uma fibra normal, em funcionamento normal, quando eu tenho a lesão dessas fibras periféricas, nós temos alteração na permeabilidade dos canais de sódio e de cálcio dessas fibras. Essa alteração dos canais de cálcio e de sódio geram um aumento da excitabilidade dessas fibras periféricas. Esse aumento de excitabilidade está diretamente associado a um consumo maior de ATP pelas mitocôndrias e também uma maior expressão de proteínas de beta-tubulina, que são proteínas associadas ao transporte das vesículas com neurotransmissores até as sinapses. Todo esse quadro gera um processo de inflamação neurogênica, gerando então os disparos ectópicos que nós conversamos, que vão ser interpretados encefalicamente como dor neuropática. Quando a gente fala desses mecanismos centrais, então, que envolvem agora, né, medula e encéfalo, o que nós temos? Primariamente, mecanismos de sensibilização central. Esses mecanismos de sensibilização central estão diretamente associados à liberação de neurotransmissores, alteração na liberação de neurotransmissores inibitórios, como a GABA, ou excitatórios, como o glutamato. Então, o processo de neuroinflamação central, que está diretamente mediado com a micróglia e os astrócitos, então são as células principais que liberarão substâncias tais como ATP, como EA, AT2,
que vão gerar sensibilização, o BDNF, que vão gerar sensibilização no neurônio pré-sináptico, né? E esse neurônio pré-sináptico irá liberar uma quantidade maior de glutamato em resposta a essa ativação e liberação de substâncias pelas micróglias e astrócitos. Essa maior quantidade de glutamato irá gerar disparos ectópicos no neurônio pós-sináptico. E isso, então, gera uma hiperregulação de canais de sódio para que haja a transferência axonal, então, desses disparos. Então, veja, nós temos um mecanismo aqui de lesão neuronal, e essa lesão gerando, então, respostas, né, sinalizadores para micróglias e astrócitos que irão liberar substâncias ao neurônio pré-sináptico, que irá ativar a liberação de glutamato. E essa ativação de glutamato, então, irá gerar disparos ectópicos no pós-sináptico, levando aos mecanismos de redução da inibição desse neurônio pós-sináptico e também o mecanismo chamado de wind-up e plasticidade sináptica. O que é esse mecanismo de wind-up? É um mecanismo de amplificação de toda essa cadeia. Então, quanto mais essa cadeia acontece, mais neuroinflamação ela gera. Quanto mais neuroinflamação ela gera, maior é a ativação de astrócitos e micróglia, maior vai ser a ativação do neurônio pré-sináptico e, consequentemente, maior a ativação do pós-sináptico. Então, a gente entra num mecanismo de wind-up, de amplificação sem controle e de neuroplasticidade negativa. No caso, gerando vias de facilitação do processamento dessa dor central. Papel das células gliais. Então, veja, cada vez mais nós temos artigos científicos provando que nos mecanismos de dor neuropática, especialmente nos mecanismos de dor neuropática central, as células da glia são grandes amplificadores dessa dor, pois liberam interleucina 1, TNF-alfa, prostaglandinas, que irão gerar o processo de sensibilização. Então, veja, aqui nós temos uma figura bastante interessante, colocando para nós a reatividade, então, dessas células satélites da glia, gerando mecanismos pró-inflamatórios e gerando a sensibilização, a dor neuropática periférica e a sensibilização periférica. Da mesma forma, nós temos os mecanismos centrais, que também geram a ativação da micróglia, e essa ativação da micróglia e dos astrócitos também agem no sentido de amplificar a sensibilização central, a hiperexcitabilidade, a neuroplasticidade cortical, a redução das vias inibitórias descendentes e aumentando a neuroinflamação. Tudo isso, então, promovendo a dor neuropática. O nosso próprio organismo é capaz de modular essa dor neuropática com opioides endógenos, como a dinorfina, metencefalina e outras substâncias como a serotonina, a adrenalina, que são analgésicas. Porém, todo esse mecanismo de neuroinflamação e ativação glial é um mecanismo de hiperliberação de glutamato e de neurotransmissores excitatórios que são extremamente algogênicos.
Veja, de que forma nós podemos ter essas lesões neuronais, sejam elas centrais ou periféricas. Então, existem esses 3 tipos de lesões neuronais. O neurônio, então, é formado, né, pelo corpo neuronal, axônios, terminais axonais, dendritos aqui, que não estão mostrados, né, e as bainhas de mielina, que nós sabemos que aumentam a velocidade de transmissão axonal. Nós podemos ter doenças que causem degeneração puramente da bainha de mielina, que são chamadas mielinopatias. Essas doenças geralmente estão associadas a processos degenerativos senis ou com embasamento genético ou deficiências nutricionais, por exemplo. Nós temos as neuronopatias. Então, as neuronopatias, elas são resultantes da degeneração do corpo completo, corpo e axônio de um neurônio, geralmente associadas a processos inflamatórios e infecciosos. E nós temos as axonopatias. As axonopatias, então, nós temos a degeneração somente axonal e está muito associada a processos inflamatórios e autoimunes. Quando a gente fala de lesões no sistema nervoso de cavalos, a gente faz esse tipo de divisão que está mostrado aqui para vocês, de forma a conseguir localizar essas lesões, identificar o local da lesão nervosa e elencar, obviamente, depois, né, posteriormente, a lista de diagnósticos diferenciais. Então, veja, nós podemos ter lesões encefálicas. Então, o encéfalo, né, que envolve o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, geralmente nós chamamos de síndromes encefálicas. Nós podemos ter as síndromes cervicais, quando nós temos lesão medular, né, central entre C1 e C6 ou C5, tá? C1 e C6. Nós podemos ter lesões medulares cérvico-torácicas, quando nós temos, então, acometimento dos trechos medulares C6 e T2. Nós temos lesões medulares tóraco-lombares, quando nós, então, temos as lesões T3, L3, e lombosacras, quando nós temos as lesões L4, S2. Veja, todos esses trechos que eu acabei de falar são provenientes, então, de localizações de lesões centrais, neurológicas centrais. E aí nós podemos ter lesões neurológicas periféricas. As lesões neurológicas periféricas, então, englobam a cauda equina, né, que são as lesões caudais a S3, e também de nervos periféricos, sejam eles nervos periféricos faciais, sejam eles nervos periféricos de neurônios motores inferiores, por exemplo, de plexo braquial, plexo lombosacro, ou mesmo inervação cutânea, tá? As síndromes periféricas, elas são classificadas em neuropatias, juncinopatias e miopatias. As neuropatias ainda são subclassificadas em axonopatias e chivanopatias, né? Então, são as células de Schwann ou Chivan, são as células que fazem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. E nós temos as juncinopatias, que elas podem ser pré-sinápticas, como, por exemplo, botulismo, tétano, a hipocalemia. Elas podem ser sinápticas, como o caso das intoxicações por organofosforados, e podem ser pós-sinápticas, como os quadros de miastenia. E as miopatias são justamente as doenças musculares. Quais são as lesões periféricas mais comuns nos cavalos? Então, nós temos os traumas, e aí quando nós falamos de traumas, nós temos aí traumas que levam
lesões em plexo braquial e nervos faciais, principalmente. Nós temos as neuropatias trigeminais, que geram head shaking. Nós temos as neuropatias periféricas distais e temos a síndrome de Horner. Vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Neuropraxias por trauma. Então, nessa imagem eu coloquei para vocês o sistema nervoso central e periférico dos cavalos, e a gente consegue, então, identificar os ramos periféricos que geralmente são mais acometidos nessas neuropraxias. Então, a neuropraxia, o que é? É simplesmente uma diminuição ou ausência de disparos neuronais, de funcionamento neuronal, por um trauma, que na maior parte das vezes é compressivo. Então, a compressão, ela gera um processo inflamatório, uma neuroinflamação periférica, e esse feixe nervoso para de funcionar corretamente. Essas neuropraxias, elas são bastante comuns, por exemplo, no caso de paralisias de nervos faciais, em que nós temos acometimento, então, aqui, né, dos ramos do nervo facial. É bastante comum nas paralisias de plexo braquial, né, então, em que a gente tem o acometimento do nervo radial, podemos ter acometimento também do nervo mediano, né, e também nas neuropraxias aí, nas paralisias de nervo de plexo lombosacro, né, em que a gente pode ter a paralisia do nervo femoral e ou a paralisia do nervo isquiático. Essas neuropraxias, na maior parte das vezes, elas são reversíveis, é possível fazer a reversão, né? E o manejo urgente é bastante interessante. Então, quanto menos tempo essa inervação ficar sem funcionamento, melhor o prognóstico, tá? Então, é bastante importante que se haja de forma bastante assertiva, né? Bastante incisiva logo que acontece. Head shaking. Então, o head shaking, por muito tempo, ele foi conhecido como uma doença comportamental, né? Foi reconhecido como uma doença comportamental, e hoje nós já temos inúmeros estudos que provam que o head shaking, na verdade, é resultado de dor neuropática, né? A dor neuropática, ela apresenta descritores, né? O que são os descritores? São a forma como as pessoas descrevem a dor neuropática. Obviamente, os animais, eles não falam, né? Então, a gente sabe disso da descrição das pessoas, tá? A dor neuropática, ela apresenta como descritores formigamento, pontadas, sensação de congelamento ou até de anestesia, ausência de sensibilidade, queimação. Então, veja, e por conta desses descritores, que são completamente diferentes dos descritores da dor nociceptiva, que é aquela dor aguda, né? A dor da pancada, a dor do corte, aquela dor aguda. A dor neuropática, ela é completamente diferente. Ela, além de ter esses descritores de formigamento, de pontadas, de congelamento, ela também pode ser intermitente e ela pode ser paroxística, ou seja, ela pode mudar de lugar ou mudar de características ao longo do tempo. Por conta disso, muitas vezes os animais expressam essa dor de uma forma completamente diferente do que a gente esperaria numa dor nociceptiva, né? Então, imaginando, por exemplo, um paciente que tem uma tendinite, né, que vai apresentar uma dor nociceptiva e vai apresentar claudicação, né? No caso dos pacientes com dor neuropática, muitas vezes eles apresentam automutilação, se esfregar em locais, né, porque ela pode causar prurido, tá? Então, um dos descritores é o prurido.
o formigamento ou a sensação de bicho andando sobre a pele pode causar movimentações erradas, como no caso, erráticas, né? Como no caso do head shaking, tá? Então, o head shaking, hoje nós sabemos que é uma neuropatia do trigêmeo, né? Então, aqui na imagem nós temos os 3 ramos do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo misto, né? Então, ele é sensitivo e motor. Por conta disso, então, muitas vezes, né, pelo fato dele ser misto, às vezes a gente não tem alterações de motricidade, mas tem alterações somente de sensibilidade, tá? Ele está diretamente associado, então, à inervação do trigêmeo, né, a toda a cadeia dentária. Então, quando a gente fala de head shaking, o primeiro lugar a ser investigado é a boca do animal, os dentes, né, as raízes dentárias também, mas não é só isso, né? Então, ele passa também muito próximo da ATM, ele passa muito próximo da bula timpânica e ele também passa muito próximo da bolsa gutural. Então, veja, nós precisamos, né? E, obviamente, ele se insere na medula oblonga, né? Medula oblonga rostral, que fica ali na região atlanto-hospital do animal. Então, todo esse trajeto, ele precisa ser investigado, né? E todas as possíveis causas de lesões, de alterações inflamatórias, degenerativas, infecciosas, de todo esse trajeto, tá? Neuropatias distais. Então, nós temos, né, como as neuropatias mais comuns, as neuropatias distais a boleto, né, nos equinos. Elas podem estar associadas a osteoartrites, a ring bones, a lesões, por exemplo, de tendões e ligamentos que sejam exuberantes e crônicas, a síndrome de navicular, bastante comum também, ou ainda processos de laminite, tá? Então, essas neuropatias distais, elas são bastante comuns, elas geram muita sensibilidade, muita dor, né? Podem gerar situações de pontadas, tá? E, obviamente, claudicação e perda de desempenho nesses animais, tá? E nós não podemos esquecer também que a própria, o próprio tratamento cirúrgico, né, que seria a neurectomia, ela também pode causar dor neuropática, tá? Então, a formação de neuromas pós-neurectomia também é um grande gerador de dor neuropática, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração no momento que for realmente estabelecer o protocolo de tratamento desses pacientes. Arpejamento. O arpejamento, ele também entra na categoria de neuropatias distais. Por muito tempo também se achou que era simplesmente uma síndrome ortopédica, gerada por plantas tóxicas, né, e tudo mais, ou por fibrose muscular. Hoje nós sabemos que o arpejamento está diretamente associado, né, a uma neuropatia dos ramos do nervo peroneu, né, podendo também ser causado por ramos do nervo tibial, mas o mais comum é pelo nervo peroneal, né. Essa neuropatia gera uma hiperreação, né? A gente tem esses disparos ectópicos do nervo peroneu e esses disparos ectópicos geram então uma hiperativação do músculo extensor digital lateral, tá? E é por conta disso então que esses pacientes têm, né, a dor neuropática como resultado dessas pontadas, né? E essa hiperativação gerando uma hipersensibilidade, né, proprioceptiva desse trajeto, tá? Gerando então as dismetrias, as hipermetrias,
tá? A correção cirúrgica, ela é importante no sentido de diminuir, então, essa hiperativação do músculo extensor digital lateral, porém, não é suficiente para resolver a dor. Então, a gente tem, no momento que é feita a correção cirúrgica, né, é feita como se fosse feito um amortecimento desse movimento que estava aumentado, né, sendo deflagrado por esses disparos ectópicos. Porém, os disparos ectópicos, que é a origem do problema, ele continua lá. Ele só não vai ter reflexo, né? Ele só não vai ser mostrado. Então, associado à correção cirúrgica, sugere-se também o tratamento da dor neuropática do nervo peroneu, com estratégias que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Síndrome de Horner. A síndrome de Horner também pode gerar dor neuropática periférica, né? Então, a síndrome de Horner, ela está diretamente associada ao trajeto do tronco simpático, né? Que vai inervar toda a face, então, desde glândulas sudoríparas, pupila, pálpebra, posição de olho, terceira pálpebra, tá? Então, a síndrome de Horner, né, ela pode ser decorrente de uma lesão. Esse tronco simpático, tá? Ele sai daqui do tronco encefálico, ele vai seguir por dentro da medula. Então, esse primeiro neurônio, né, esse tronco simpático, ele é formado de três porções nervosas, tá? Nós temos um primeiro neurônio que está dentro da medula espinhal, ou seja, lesões medulares cervicais podem acometer esse tronco simpático. Aí nós temos uma sinapse, né, e um interneurônio, um segundo neurônio, que vai ser feito aqui, muito próximo do plexo braquial, tá? Perto desse gânglio torácico cervical. Esse segundo neurônio, ele caminha fora, ele é extramedular, tá? E ele então está realmente seguindo o trajeto na musculatura cervical. Então, abscessos, traumas, né, nessa região podem gerar lesões nesse segundo neurônio. E nós temos o terceiro neurônio, então, que vai passar aqui do ladinho da bolsa gutural também, né? Vai passar próximo da bolsa gutural e vai, de fato, inervar, então, a pupila, os músculos periorbitais, as glândulas sudoríparas da face, os vasos sanguíneos, tá? Então, esse terceiro neurônio aqui, então, gerando o mecanismo efetor simpático de fato. Então, veja, a síndrome de Horner, né, em que esse paciente pode apresentar midríase, pode apresentar protrusão de terceira pálpebra, enoftalmia, sudorese unilateral na face. Tudo isso acontece por uma lesão em qualquer trajeto desse tronco simpático, que vai desde a medula cervical até o gânglio cérvico-torácico, voltando pelo pescoço, passando por bolsa gutural e entrando na face. Então, lesão em qualquer região pode gerar síndrome de Horner, e a síndrome de Horner, ela vai se apresentar, né, com esse distúrbio, na maior parte das vezes, unilateral, tá? Facial nesse animal. E, obviamente, a gente tem que lembrar, então, que também é passível de dor neuropática, tá? Síndromes centrais. Muito bem. Então, nós temos, né, os mecanismos de sensibilização central. O que é isso, né? É o aumento da excitabilidade dos neurônios no corno dorsal e acima dele, perda da inibição descendente. A gente vai ter menor controle serotoninérgico e noradrenérgico sobre os neurônios espinhais. A gente vai ter quadros de neuroinflamação central
ou seja, ativação da micróglia e astrócitos, liberando as citocinas pró-inflamatórias, e reorganização cortical, que é a neuroplasticidade. Áreas que antes recebiam estímulos específicos passam a responder a inputs anormais, gerando, por exemplo, quadros de alodínia ou dor espontânea. Quais são as lesões centrais mais comuns nos cavalos? A doença do disco intervertebral, a síndrome de Wobler e as encefalites. Todas elas, então, sendo capazes de gerar dor neuropática central. Doença do disco intervertebral. Por muito tempo, achou-se que os cavalos não eram passíveis de doença do disco intervertebral. De 10 anos para cá, mais ou menos, nós temos então inúmeros trabalhos provando, com o advento da ressonância magnética principalmente, provando que sim, o disco, especialmente os discos cervicais e disco lombosacro dos cavalos, são passíveis de doenças degenerativas, extrusões, protrusões que geram sim compressão medular. Então, essa compressão medular pode ou não resultar em ataxia, em alterações de marcha ou em claudicações neurogênicas, mas, obviamente, a dor neuropática, é o primeiro mecanismo que nós temos em função dessas lesões medulares, uma dor neuropática central, tá? Então, é bastante importante, a condução de um exame neurológico no paciente que é um paciente com dor, tá? Especialmente quando a dor desse paciente está associado a alterações de coluna em qualquer trecho, tá? Então, o exame neurológico, ele é mandatório para identificar realmente o grau, a possibilidade, primeiramente a localização da lesão, em função dos trechos medulares, e secundariamente o grau, se há ou não compressão medular e o grau dessa compressão. Síndrome de Wobler. A síndrome de Wobler, ela é subestimada e subdiagnosticada. A síndrome de Wobler, ela pode ser congênita ou adquirida. Então, pacientes nada mais é do que uma instabilidade cervical, é uma síndrome de instabilidade cervical, cuja movimentação vertebral em flexão ou em extensão gera compressões medulares importantes. Essas compressões medulares inicialmente causam muita dor nesses pacientes, muita dor neuropática, e podem, em função da gravidade e do tempo da cronicidade, também resultar em alterações de marcha, Então, ataxias, inclusive comportamentos agressivos, como empinar, até derrubar cavaleiro. Então, a síndrome de Wobler, ela é bastante perigosa, tanto para o animal quanto para o equitador. Precisa ser diagnosticada e corretamente tratada. Como eu disse, ela pode ser congênita, em que o paciente já nasce com alterações ligamentares, estruturais nessas vértebras, e a movimentação simples gera essa compressão medular, que vocês estão vendo aí um raio-x simples com mielografia, é suficiente para diagnosticar, ou adquirida, seja por trauma, por algum tipo de trauma cervical, seja por degeneração estrutural cervical ao longo do tempo. Então, é possível adquirir também em processos de senilidade, tá? Mieloencefalites. Então, as mieloencefalites, elas também elas geram dor neuropática. Nós sabemos que nós temos mieloencefalites, especialmente as mieloencefalites infecciosas, sejam elas de origem virais, por protozoários, por bactérias ou por fungos, todas elas geram muita dor neuropática central, tá? Então, pacientes que estão sendo tratados por mieloencefalites, eles precisam de um processo de analgesia bastante eficaz e efetivo, tá?
E eu reforço aqui, né, e a gente vai falar já sobre tratamento, porque somente o uso de anti-inflamatórios e corticoides não é suficiente para tratar dor neuropática. Diagnóstico da dor neuropática. Veja, quando a gente fala de diagnóstico, primeiramente nós devemos buscar sobre regiões de hiperalgesia alodínea, regiões de alteração de sensibilidade, que são as disestesias, picos espontâneos e paroxísticos de dor, reações defensivas, prurido, agressividade e postura antiálgica. Com relação ao movimento, esses pacientes podem ou não apresentar claudicação neurogênica, movimentos bruscos, espasmos musculares, dismetrias, como a hipermetria, paradas súbitas de movimento, relutância em se movimentar, movimento anormal de cabeça, membros e cauda e também atos de escoiciar ou automutilação. Com relação aos testes semiológicos, nós devemos fazer uma palpação manual ou digital minuciosa desse paciente. Devemos fazer testes de estímulos leves, como, por exemplo, o uso de chumaço de algodão, pedaço de estopa ou pano, para identificar se esse paciente apresenta hipersensibilidade ou alodínia naquela região. Testes de reflexos cutâneos nos ajudam a identificar trechos de lesões toracolombares e bloqueios locais, são muito importantes. Com relação aos exames de imagem, a termografia traz bastante informação para nós no diagnóstico e na extensão da dor neuropática desses pacientes. Então, na termografia, nós podemos ter imagens que vão desde hiperradiação até hiporradiação, isso é bastante interessante. Eletroneuromiografia, ultrassom, a mielografia é extremamente importante para diagnóstico de lesões medulares cervicais, tomografia e ressonância magnética. Exames laboratoriais, sempre utilizar, né, os perfis básicos hematológicos, os exames metabólicos, então testes de glicemia, testes de colesterol, triglicérides, doenças metabólicas também podem gerar dor neuropática, como síndrome de Cushing ou hipotiroidismo, testes infecciosos específicos e análise de líquor. Terapêutica. Então, eu falei para vocês sobre a tríade da dor periférica, e quando a gente vai falar de terapêutica, a gente tem que pensar em terapêutica também da tríade. Então, nós temos que tratar os neurônios, estabilizando a membrana, reduzindo os disparos ectópicos e a plasticidade sináptica. Nós temos que tratar o sistema imunológico, ou seja, a inflamação, contendo essa neuroinflamação e radiculite, e nós temos que tratar a neuróglia, modulando a micróglia, os astrócitos e a sensibilização central. Neurônios. Então, como que a gente vai agir nesses disparos ectópicos com o uso de fármacos? Então, amitriptilina, gabapentina, ketamina ou alfa-2 agonistas. Então, a amitriptilina agindo nos canais de sódio, a gabapentina nos canais de cálcio, a ketamina nos receptores NMDA e os alfa-2 agonistas reduzindo esses disparos, mas eles são somente para resgate. No sistema imune, nós vamos agir com anti-inflamatórios não esteroidais ou corticoides, né? Sendo que os corticoides, eles apresentam uma eficácia maior aí no tratamento da dor neuropática central e periférica. E também, obviamente, o tratamento da etiologia, se a gente tiver uma causa infecciosa associada. E na neuróglia, como é que a gente vai agir?
especialmente com estratégias de reabilitação, como a fotobiomodulação, que é o laser e o LED, uso de eletroterapia, vai ajudar bastante na redução da excitabilidade do corno dorsal, ajudando na lodínia. A fotobiomodulação ajuda na redução de citocinas, melhora a neurogênese e a função mitocondrial. A ozonioterapia, que age como adjuvante para a modulação glial e a perfusão tecidual. A acupuntura e quiropraxia são essenciais, pois liberam fatores de reparação neuronal e opioides endógenos, e manter o paciente em um ambiente confortável, com boa qualidade de sono. Nós sabemos que o sono ruim e o estresse aumentam a ativação da micróglia, então é muito importante que esse cavalo durma bem. E veja, aqui eu coloco para vocês o óleo de cannabis como uma ferramenta extremamente interessante no tratamento da dor neuropática em cavalos, porque ele sozinho é capaz de atuar na tríade completa da dor neuropática. Olha lá. Então, ele atua sobre os neurônios, modulando os canais iônicos. Então, os canabinoides modulam canais de cálcio, canais de sódio, reduzindo os disparos ectópicos típicos da dor neuropática periférica. Ativam os receptores CB1, altamente expressos no sistema nervoso central e nas terminações pré-sinápticas dos neurônios nociceptivos, inibindo a liberação de glutamato e substância P, ou seja, reduzindo a sensibilização central. Ele tem efeitos nos receptores TRPV1, então o CBD atua como modulador, dessensibilizando esses canais que estão hiperativos em dor neuropática, e também na plasticidade sináptica, reduzindo a potenciação e o wind-up dessas vias nociceptivas. Olha lá no sistema imunológico, como é que ele vai agir? Receptores CB2, né? Então vai reduzir a produção de citocinas pró-inflamatórias e aumentar a liberação de citocinas anti-inflamatórias. Modula a inflamação neurogênica, menor liberação de neuropeptídeos inflamatórios pelas terminações nervosas, e também tem potencial de neuroproteção e neuroinflamação infecciosa. Estudos experimentais sugerem que os canabinoides atenuam a destruição neuronal mediada por resposta imune exacerbada. E, finalmente, atuam sobre a neuróglia. Na micróglia, os canabinoides reduzem o estado de ativação microglial, menor liberação de óxido nítrico, prostaglandinas e glutamato por micróglias ativadas. Nos astrócitos, diminui a expressão da GFAP, que é um marcador de astrocitose reativa, e normalização da função de recaptação do glutamato. E nos oligodendrócitos e células de Schwann, né, oligodendrócitos no sistema nervoso central e Schwann no periférico, proteção contra a apoptose, tá, dessa degeneração da bainha de mielina. Resultado, menor perpetuação da sensibilização central e mais estabilidade funcional das vias inibitórias descendentes. É muito importante também na reabilitação desses pacientes de dor neuropática os exercícios de reabilitação controlado. Então, hoje nós sabemos que o sistema muscular, ele é por si só um órgão endócrino, liberando miocinas, e essas miocinas têm um potencial de neuroproteção muito grande. Então, os exercícios, por isso, né, o efeito analgésico dos exercícios, tá? Os exercícios, assim como são muito indicados para humanos com dor crônica e dor neuropática, também para os nossos animais. E, finalmente, pessoal, a dor neuropática em equinos não é uma sentença de sofrimento, é um chamado à nossa responsabilidade de reconhecer, compreender e tratar, porque cada neurônio que poupamos hoje é qualidade de vida que devolvemos amanhã. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham extraído informações úteis no diagnóstico, na compreensão e no tratamento da dor neuropática dos cavalos. A gente se vê em breve.